Olá, alunos da disciplina Álgebra 1. O objetivo deste vídeo é apresentar a resolução da primeira prova. Na questão 1, foi pedido que preenchesse as tábuas de operação, das operações de adição e multiplicação do anel 16. Basicamente, o que a gente tem que fazer é preencher a tabuada 16. Então, a gente, na adição, merece destaque a linha e a coluna do zero, que repetem a linha e a coluna original. E quando a gente passa para a multiplicação, a linha e a coluna do zero merecem destaque novamente, que são todas compostas de zero. E a linha e a coluna do 1 também merecem destaque, já que o 1 é elemento neutro da multiplicação. É basicamente isso. Já na questão 2, é definido que é um elemento nilpotente e pede-se o conjunto dos elementos nilpotentes 16. Um elemento nilpotente é quando existe alguma potência dele que dá zero. O que a gente tem que fazer é fazer potência dos elementos 16. E a gente vai percebendo que potências do zero dá sempre zero, potências do 1 dá sempre 1, potências do 2 em 16 vai ficar alternando entre 2 e 4, potências do 3 vai dar sempre 3, potências do 4 vai dar sempre 4, e potências do 5 vai ficar alternando entre 5 e 1. Então, o único elemento que teve alguma potência dando zero foi o zero. Então, o conjunto dos elementos nilpotentes 16 é o conjunto unitário, cujo único elemento é o zero. Na terceira questão, foi dado o anel Q do anel dos números racionais e foi definido o seguinte subconjunto: o subconjunto B de todos os racionais que não são inteiros, que não pertencem a Z. E foi perguntado se B é um subanel de Q. Para ser subanel, para começo de conversa, precisa ser fechado para soma. Então, nós vamos pegar um elemento que está em B e vamos fazer a soma dele com ele mesmo. A soma dele com ele mesmo de dois elementos de B não caiu em B. Então, B não é fechado para soma, portanto, B não tem chance de ser subanel de Q. A quarta questão pede a definição de anel de integridade e pede um exemplo, se possível, de um anel de integridade finito que não seja corpo. A gente sabe que um anel de integridade é um anel comutativo, com unidade, no qual toda vez que o produto de dois elementos dá zero, ou um ou outro elemento é zero. Já para a letra B, não é possível dar o exemplo solicitado. Por quê? Porque todo anel de integridade finito é um corpo. Já na questão 5, é solicitada a definição de isomorfismo e é solicitado um exemplo, se possível, de um homomorfismo que não é um isomorfismo. Sabemos que um isomorfismo é um homomorfismo bijetor. Para a letra B, é só dar algum exemplo de algum homomorfismo ou que não seja injetor, ou que não seja sobrejetor, ou que não seja bijetor. Por exemplo, esse aqui, que pega de Z em Zn, pega o Azinho e leva em A barra. Esse homomorfismo não é injetor, porque tem vários elementos que vão na mesma classe. Já a questão 6 pede a definição de homomorfismo injetor e tem essa observação.
Não precisa definir homomorfismo, defina apenas injetor. E na letra B, pede as condições sobre o núcleo para que ele seja injetor. Então, no fundo, a letra A está pedindo a definição de injetividade. E nós sabemos que uma função é injetora quando elementos diferentes têm imagens diferentes, ou é logicamente equivalente dizer que se elementos têm imagens iguais, eles são iguais. Para a letra B, nós sabemos que um homomorfismo é injetor se e somente se o núcleo dele for apenas o elemento neutro da adição do anel A, for apenas o zero de A. Terminamos aqui a nossa prova, a resolução da nossa prova de álgebra.